E aí, meu amigo Jordan? Hoje vai ser um episódio na Vibe. Tu é um desenvolvedor da Vibe ou não? Depende, cara, qual tipo de vibe? Vibe coding? Vibe coding. Vibe coding? Às vezes. Nem sempre. Mas então a ideia hoje, né? Acho que não, na verdade, antes de falar sobre o que a gente vai falar de fato, eu queria trazer aí, puxar um gancho para abrir um espaço aqui pra gente falar do nosso novo formato, né? Desde quinta-feira, agora a gente tá, além da longa duração dos nossos episódios, aí que a gente até do primeira temporada a gente deu uma estendida boa, né? A gente costumava ali 20 e poucos, agora nessa segunda temporada a gente tem episódio de mais de 1 hora. A gente começou a fazer shorts. É isso aí. Agora, periodicidade dos nossos episódios é toda terça, quinzenalmente, né? Não toda terça de maneira semanal. Eu não sei como é que eu falo toda terça de maneira quinzenal e não é natural pra mim, mas a É cada duas. bi-weekly. É, Bi-weekly é duas na semana ou é a cada 2 semanas? sei lá. A cada quinzena, 2 terças por mês vão ter episódio. É isso aí, quinzena, Aí, ó. bem BR. E toda quinta vai ter um shorts. Então essa daí é a nossa prioridade do canal. E, plus, tu esqueceu de dizer, a gente tem uma página no Instagram agora, cara. Que Ah, vai estar lá os nossos cortes. Todos os shorts vão estar no... Além, os shorts que são postados também vão ser postados nesse Instagram aí. E, cara, vou ser bem sério. Como o episódio é Vibe Code, a gente tá falando de tudo isso aí, nossos cortes todos são gerados por IA. é vibe cutting. Vibecast. Vibe clip. E aí o nosso arroba do Instagram é mainbranch.podcast. Esse é o profile lá. Dá um chega lá e ajuda nós. Curte, comenta, divulga, compartilha, conta pra mãe, conta pros amigos, pra equipe, pra squad, pro tech lead, Se pro permite. design. Pro É, head. Manda pro seja seu head. feliz. É. Não, os heads são meio cheio, assim, não é uma classe É. humilde. Ele não vai dar É. bola pra nós. Pode crer. Não, tech lead do povo. Tech lead do povo. Manda moço tech lead aqui, tá? É do front, é do povo. Head já subiu É. pra cabeça já. Comuns aí. De resto, tudo Mas e certo. aí? Voltando então a depois que a gente fez um drift ali na nossa propaganda, né, nosso merchan nas novidades Não, da porque daí a nossa. gente diz que vai pegar um gancho, a gente não puxa o gancho, a gente puxa o gancho, se Não. afunda, sai nadando, aí no É, meio do caminho acha um exato. jet ski, sai voando. É loucura, é doideira. É Doideira. quase um TDAH, né? Dupla de TDAH. Quê? Mas, Foi mal, foi mal. mas sobre vibe coding, Jordan, tu já experimentou, tu já entrou na vibe, tu ficou puto, né? Eu vejo às vezes a galera fazendo vibe coding pra relaxar e fica mais estressada com o código gerado do que na vibe. Qual a tua Então, experiência aí? então, assim, primeiro de tudo, acho que vale. Acredito que todo mundo que vê os nossos episódios pelo menos sabe o que é porque tá entrando na área, mas vale, né, um quick overview no hands-on aí pra o que é o vibe coding. Cara, em resumo tu codar tudo com LLM, mas não, tipo, usar ela pra suportar. E de fato tu não codar. Tipo assim, cara, tu vai só escrevendo prompt, em alguns casos agora até mesmo com uma ferramenta nova do Google, do Firebase, e até mesmo o deploy, se tudo via prompt. Então a ideia do vibe coding é ser, tipo assim, realmente tu não fazer nada. Tipo, tu simplesmente escreve o prompt, né? Tipo assim, gerei o prompt ali, aí eu copiei, adaptei aqui, usei. Não, tipo, vibe coding é tudo 100% acontece. Eu escrevo e converso com o chat, ele faz pra mim. Essa é a ideia do vibe coding. Cara, eu nunca trabalhei dessa forma. Primeiro que, tipo assim, no meu contexto profissional, jamais, jamais, totalmente jamais. Eu uso para coisas pontuais e não uso qualquer IA, eu uso justamente a que é homologada pelo lugar que eu trabalho. Tem os meus side projects, que esses daí eu fico experimentando todas as IAs possíveis, mas no meu side project aí eu não me preocupo com nada de LGPD, porque é o meu side project, tipo, né, azar. Então eu treino as coisas lá. Mas eu nunca fui eu ia dizer, eu nunca fui dessa vibe. Ia aparecer piadinhas, juro que não era. Foi força do hábito. Mas eu nunca fui nesse rolê total vibe coding, sabe? Tipo, quero só fazer ali. Porque eu ainda curto meter a mão, então eu uso pra coisas pontuais. A gente tava até conversando antes dessa call, coisas, né, que a gente tava fazendo aqui de side project, enfim. Eu tava até conversando com o Jorge, eu uso muito cursor nas minhas coisas pessoais que eu faço aqui. E aí eu tava tendo um problema com a página de front pra
de uma tela que quando virava responsivo, quebrava. Então, tipo assim, por exemplo, eu escrevi tudo que eu queria como tava na tela normal, digamos assim, o contexto do Mobile First, e pedi pro cursor adaptar. O cara do Vibe Coding ele ia sair só escrevendo e, tipo, não quer saber o que acontece, não quer se virar no código. Então, eu ainda, mas aí talvez pode ser uma questão meio geracional, pode ser um pouco de cabeça fechada, não sei, né? Porque IA existe, sei lá, há 2 anos, mas que ela é essa loucura na sua vida e vão botar 1 ano e meio, né? Que é essa IA que eu digo nesse contexto de LLM, aberta ao Uhum. público da maneira que a gente conhece. IA e LLM existem há mais tempo, mas esse boom e tá aberto assim com essa facilidade que qualquer pessoa usa, vão botar em 1 ano e meio, 2. Só que, cara, antes disso, existiam 8 anos da minha vida que eu procurava no Stack Overflow, sabe? Então, tipo, ainda não é natural pra mim ficar 100% guiado pela IA. Eu Uhum. ainda uso ela justamente como um copiloto mesmo, tá ligado? Sem fazer piadinha com o Copilot, mas justamente isso. Tipo, é ali eu tenho uma dúvida, tipo, ó, me dá um direcionamento, me ajuda aqui com essa coisa pontual. Mas eu ainda ali ainda tô operando o navio. E tu? Qual que é teu lance? Então, eu no dia a dia, assim, quando eu programo, que ultimamente eu ando bem longe dos códigos, assim, né, infelizmente, não É, por opção. é só reunião e assina contrato, né, cara? Head Não é é head. mais. Não, assinar contrato é só pagar boleto, mas reunião tem bastante. A vida do Mas Tele não é quando. fácil também, tá É, tenso, tá tenso. exato. Mas quando eu faço algo relacionado ao trabalho também, eu acho que eu uso mais essa abordagem de fato ser um assistente, né? Então tentar operacionalizar coisas repetitivas, que nem, preciso trabalhar com tradução, né? Às vezes a gente trabalha ali em sistemas, páginas multilíngues. Antes de ter a LLM era um saco, porque tu escrevia ali padrão, por exemplo, tudo em inglês, aí tá tudo pronto. Usei lá os tokenzinhos no meio do código para fazer o translate. Aí depois tinha que pegar aquele arquivo gigante JSON e traduzir para as outras línguas. Então, nossa, era um trabalho muito, muito maçante. Agora com a LLM tu dá 2 cliques e assim, traduz toda essa estrutura para, sei lá, qualquer linguagem existente. Ele vai lá e pum, pum, 5 segundos está pronto, sabe? Então, para essas coisas operacionais eu uso bastante. Mas esses dias eu tava conversando com uma amiga minha que trabalha no ramo também de digital e tudo mais. E ela falou assim: eu fiz um Ela é dev? código. Ela é dev, não? Não, 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 não. Ela trabalha com Customer Success. Ok. Então, tipo, essa parte de atendimento a cliente, suporte. Ela falou assim: fiz um código, tô programando. Daí eu pensei assim: pá, programando, mas nunca trabalhou com código, nunca foi desenvolvedora nem nada, né? Apesar de estar nessa seara digital, assim, de cliente, de aplicações, plataformas, sabe? Ela já trabalhou bastante também com essa parte de suporte de soluções digitais, então ela tem um, Uhum. um know-how, assim, Ela sabe? Não de um participa do, dev. do dia a dia de uma equipe de desenvolvimento, vamos botar assim. Isso, Nunca subiu um exato, código, mas ela já teve no meio de discussões e afins, estava ali respirando exato. junto. E daí ela falou assim: não, eu fiz tudo com GPT, fui pedindo, ele foi me dando os negócios, eu fui copiando, colando e tal. E aí automatizei esse negocinho aqui. Eu disse assim, pô, que loucura, né? Eu não imaginava assim que já estava ganhando essa maturidade o uso da IA como um todo, assim, a gente vê outros setores usando para código. Eu sabia muito de casos operacionais, assim, também, tem uma planilha, quero tirar um negócio, quero sumarizar alguma coisa, ir lá e jogar. E daí eu fiquei com essa pulguinha, assim, porque eu fazia um processo do meu dia a dia também muito manualmente e achava muito maçante ter que ir lá e fazer um monte de cálculo na mão, gerar texto e tal. Montei um Excel. Aí quando ela me mandou esse código, eu fiquei nesse O cara é dia. muito head, o cara começou até a usar Excel, velho. Não, é que Ah, assim, eu sou muito preguiçoso, assim. Então, se eu vejo que é uma coisa muito maçante, muito trabalhosa, eu quero tornar aquilo mais prático. Sabe? Não gosto de ficar fazendo coisas repetitivas. mas se tu Aí eu fosse criei um dev Excel. ainda, tu ia colar no Notepad, tu não ia usar Excel. É verdade. É verdade. Admite que tu tá diferente, cara. Tu tá diferente. Não, tô Daqui a mudado, pouco tô tu vai mudado. aparecer de terno aqui numa gravação. Será? Pode ser, quando a gente fechar 100 episódios, a gente faz um episódio de gala. Pode Aí eu ser. e tu, a gente grava de terno. A gente tá chegando Combinado. no 10º, né? Esse é Combinado. o 10º Não, episódio. 100 episódios eu sou parceiro. Sou Então, parceiro. aí, ó, fechou. Se a gente Combinado. chegar em 100, a gente grava de gala. Temos uma Terno e promessa. gravata. Temos uma Então promessa. tá. Então tá. E eu fiquei nessa, pô.
eu vou tentar fazer um vibe coding, assim, de eu gerar alguma coisa sem que eu precise ficar entrando em código e vendo código. E eu pensei assim, pô, que use case que eu consigo comprovar, assim, que eu tenho como ver que tá realmente funcional. E eu lembrei dessa planilha que eu tinha feito, porque apesar de eu ter automatizado toda a parte de cálculo, o texto eu ainda tinha que ficar copiando da planilha e jogando para um, sei lá, um docx da vida, substituindo esses valorzinhos. E eu Uhum. pensei assim, pô, eu vou replicar, eu quero criar um sisteminha que replique essa parte de cálculo, mas que já me entrega a parte de texto pronta. Aí eu só copio o texto completo e jogo nesse documento, em vez de ter que ficar ali pincelando, editando no documento. E eu fui totalmente vibecoin. Falei assim, olha, preciso de uma página HTML com tais campos. A entrada tem que ser essa, eu preciso para fazer tal análise, eu preciso de um texto resultante mais ou menos assim. E foi indo e, cara, acho que em 15 minutos, nem isso, eu tava com uma páginazinha HTML, com um código JS separado, um código CSS separado, tudo bonitinho, bem funcional, fácil de dar manutenção, sabe? Uhum. Funcional com tudo que eu precisava. E entrou, eu comecei a usar no meu dia a dia. E Então, tu tipo, eu usou o criei uma quê? paginazinha. O que que tu fez? Nesse cursor? GPT, DeepSeek? O Foi, que que foi o foi? cursor, foi o cursor. Não, na verdade não foi o cursor. Foi o GitHub Copilot, porque eu tava testando pra gente. Eu queria botar a mão, sim, usando o GitHub Copilot, porque a gente tava comparando pra ou contratar cursor ou contratar o GitHub Copilot pra empresa como um todo. E o custo do GitHub ele era metade do custo business do cursor para Entendi, nós. entendi. Então, eu não, antes de dar um ok, assim, de ok, vamos pelo GitHub só pelo custo, eu queria fazer algum teste case, assim, que eu conseguisse botar em prova. E aí eu fiz justamente isso, fui com o GitHub Copilot fazendo meio vibe coding nele, se eu não me engano era o modelo padrão o 4O da OpenAI, Uhum. e mesmo sendo um modelo menos capaz em código, né? Acho que hoje os modelos mais capazes ali é o Sonnet É o 3.7 e 3.7 o seu, né? Gemini Pro 2.5, que são modelos assim incríveis, que eu já trabalhei, mas dei mais no dia a dia de empresa, assim, para fazer essa Uhum. parte de suporte, assistente. E mesmo assim eu tive um resultado, ao meu ver, assim, ótimo, do nível de um programador falando em Uhum. organização. Claro que teve alguns comandos que eu fui dando para ele, algumas instruções, porque eu sabia que ele tinha que fazer daquela maneira. Então, na primeira vez que eu pedi, ele gerou um HTML gigante com o CSS, o JS, tudo ali dentro, né? Uhum. Então, de repente, de um olhar não de um não desenvolvedor, ia estar funcional, mas ia estar difícil de manter, sabe? De repente escalar, botar outras features. Mas funcionou super bem e pessoas não desenvolvedoras também, como eu falei desse caso, aí já estão criando, já estão no vibe coding, criando coisas para o seu dia a dia. Claro que acho que tem toda essa parte de a gente pensar em deploy, segurança, observabilidade, escalabilidade, mas eu já vejo que está mudando rotinas, né? Pode crer, E o que pode que crer. tu vê assim da diferença, por exemplo, de alguém que está codando utilizando LLMs sem ter um background prévio de desenvolvimento com pessoas que estão só codando, assim, gerando código sem e com background de desenvolvedor? Qual é a diferença, assim, do teu Eu ponto de acho que o vista? cara sem o background no vibe coding é perigoso. Muito perigoso. Por quê? Porque, por exemplo, um cara que teve. Vamos lá. O que tu quer me dizer com um cara com background? Que perfil que tu tá me dizendo? O cara que fez faculdade. O cara que aprendeu na faculdade, que foi estagiário. Um cara que já botou uma coisinha no ar. Vamos botar esse cara com background. Ou um cara que já trampa, que já é sênior, que já tá há 10 anos no mercado. O que, que é o contexto pra ti? Ó, o meu recorte de contexto aqui da gente comparar são os novos desenvolvedores, assim, que já estão Que nasceram nisso? que já estão iniciando assim a sua carreira, os seus primeiros códigos já são gerados assim com o IA, que não tem um background de talvez da parte web, de como funciona HTTP, comunicação, Uhum. deploy, CI/CD, esse nível mais tipo de aplicação em si com a nossa, vamos botar assim, nossa geração, né? Que é aquela que fazia deploy no FTP, trabalhava no servidor Linux, sabe? Que tem todo esse background do funcionamento das coisas. Uhum. Entendeu? É meio que comparar assim, o automático com Uhum. o manual ali, quem sabe o que está acontecendo por baixo dos panos e quem não sabe, quem tá só ah, o,
o que tá sendo ali como o guia dele é a entrega. Ele tá entregando o resultado. Mas o que tá acontecendo por baixo, É sei que a tipo, tela tá lá e funcional. é tipo o cara que aprendeu a dirigir um carro direto no automático, né? Que não É usou um uma boa carro manual analogia. antes, tá ligado? É uma boa analogia. Mas eu tenho um use case sobre esse caso aí que tu tá falando. Pensando assim, eu consigo pensar num cenário, tá? Uhum. Não vi ele pessoalmente, mas eu tenho certeza que já aconteceu. Ou pelo menos tu ou quem tá ouvindo vai entender a linha de raciocínio que eu quero chegar. Vamos lá. Ah, contexto. O cara pediu no Vibe Coding ali, o cara implementou uma coisa que a API sempre retorna 200. Seja 200 para coisas certas e coisas erradas. E aí, ele retorna 200, na mensagem vem um objeto quando é de fato ok, e quando não é ok, vem HTTP 200 com objeto de erro dentro do HTTP 200. Um cara que não tem contexto, crime ocorre, nada acontece, feijoada. A vida seguiu. Um cara que tem contexto vai olhar aquilo ali e vai pensar, meu amigo, isso tá errado, né? Isso não pode ser desse jeito. E aí esse cara, se ele tá no Webcode, ele vai dizer, ó, não, tipo, aí ele vai escrever, tipo, vai botar um prompt em cima disso. Por exemplo, sei lá, 200x a casa é sempre, vai ter um objeto, coisa diferente disso, a gente vai retornar, tipo, um bad request, tal e tal coisa, com tal e tal mensagem, com esse objeto de erro. Então, sei lá, acho que tu entendeu onde eu quis chegar. Uhum. Basicamente, isso é um Uhum. caso que eu imagino que deve acontecer muito, tá ligado? E aí, o que a gente tira de lição disso? Que o cara que não tem contexto e tá indo só no vibe coding e seguindo isso da LLM, ele não sabe o que tá acontecendo. E tá tudo bem, nem a gente. A gente com vários anos de experiência também sabe 100% do tempo o que tá acontecendo. Mas a gente tem uma ideia, sabe o que pesquisar e sabe bater o olho e entender o que é um erro, o que é uma validação, ou entender, às vezes, o que eu preciso pesquisar, ou entender o que eu preciso fazer para construir alguma coisa. E aí, cara, o cara que não tem contexto, por exemplo, esse caso aí, ele levaria adiante algo que, sabe, não ia dar certo nunca, entendeu? Aí digamos que esse cara estivesse escrevendo um back-end para expor para alguém. É o cara de front, quando tá escrevendo uma validação de front, tipo, um service que vai chamar uma API. Cara, tu valida sempre para o que vier 200x tu mostra na tela, porque tu tá esperando de serializar. Mostra na tela não, mas tu tá esperando de serializar o objeto que vocês acordaram no contrato lá no Swagger. Qualquer coisa diferente disso é validação. E aí vem um 200 lá começar de erro, aí o que acontece? Por exemplo, Uhum. sabe? Então, acho que, cara, seguir cego assim, sem seguir cegamente o vibe code pra mim, ele é ruim nos dois cenários. Tu sendo tu sabendo o que tu tá fazendo e tu não sabendo é pior ainda. Mas eu acho ele danoso das duas formas. Exceto para coisas pontuais. Por exemplo, esse troço aí que tu falou da tua planilha que tu otimizou, cara, é tu que tá usando. Tu arrumou uma mazela do teu dia que tu ficava dando Ctrl+C, Ctrl+V, um trabalho horrível que tu gastava tempo que tu não precisava fazer. Cara, aí tá tudo certo. Vibe coding, isso aí tá tudo certo, na minha opinião. Agora, pô, tu vai botar ali um sistema em produção que outras pessoas vão usar, tu vai subir para um repositório que vai ser para tua squad, por uma plataforma, qualquer coisa que seja. Aí não, aí erramos. Eu penso dessa forma. Concorda, Uhum. discorda? Se tu discordar de mim, tu tá É, errado, mas fala aí. não, na verdade eu queria trazer, eu acho que tu tocou exatamente no ponto que eu também acredito, que é essa questão do tamanho, né? Acho que para fazer uma entrega a nível, por exemplo, de produto dentro de uma squad, um time com mais estruturado, QA, PM, PO, GP, sabe? Uma coisa mais enterprise. Vibe Code, para quem não tem um background de programação, é meio eu acho meio problemático, talvez, até porque tu não vai saber meio que dar a manutenção daquilo ali. Se algo sair fora dos trilhos, tu não tem muito guide de daqui a pouco até identificar um erro, né? Pegando um gancho aí, desculpa te Então, interromper, porque quando o cara sabe o que ele tá fazendo, no próprio prompt, tu já direciona pro que tu quer. Eu, quando eu tô uhum, usando LLM pra alguma coisa, eu não peço, tipo, digamos assim, tão genérico, faz uma tela pra mim de listagem com tal uhum, coisa. Não, tipo, eu já dou o direcionamento que eu quero. Tipo, faz um serviço que vai chamar esse cara aqui, aí tu vai paginar isso aqui, tal coisa, numa div, de tal jeito.
tu já vai dando direcionamento. Se for no back-end, tipo, ó, eu quero que tu pegue isso daquele repository, vai ter um mediator aqui, vai entrar aquilo ali, sai aquilo ali, tipo, tu dá esse direcionamento. O cara que não tem contexto, tipo assim, cara, carnaval, entendeu? Então, desculpa aí, desculpa te interromper, mas é só pra Não, eu fechar só total a ponta tava. do que eu tinha falado. Aham. Eu só tava concluindo que eu concordo, acho que esse raciocínio hoje, assim, de coisas pontuais faz total sentido o vibe coding, acho que dá certo, tu não precisa pensar muito em escala. É uma coisa muito pontual, mas aí eu já queria usar isso para puxar uma outra pergunta para ti, que é, tu não acha que isso é muito relativo ao estado atual que a gente está das IAs generativas, dos modelos de LLM, porque vamos pensar que a ideia é que sempre os modelos vão crescer e captar mais ou pelo menos ter camadas a mais de abstração. Uhum, Então a gente vai precisar cada vez ser menos específico para atingir resultados melhores falando em código, por exemplo. E uhum, também eu creio que em outros cenários, por exemplo, vamos pensar em imagem. Eu acho que cada vez menos a gente vai precisar ser tão específico em alguma coisa para chegar no que a gente quer. Né? uhum, Acho que as LLMs vão crescer para lados de tentar captar melhor, ou pelo menos quando a gente falar para código, de entender qual é o melhor caminho. Então, se eu pedir uma API, ele já vai, acredito eu, que logo entender que ele não pode dar um 200 com um erro no message, porque já vai entender que é um conceito errado sobre construção de APIs, uhum, saca? uhum, E como é que tu vê isso no momento em que a gente, por exemplo, hoje fica muito na mão do especialista ter esse discernimento, uhum. mas quando isso estiver incorporado dentro do modelo de LLMs, o que que vai diferenciar quem tem a especialidade de quem não tem, no teu ponto de vista? Cara, não sei. Porque se tu parar pra pensar hoje na idade tecnológica, a gente tá na infância das LLMs, né? Vamos pensar assim, né? Na Exato. pré-adolescência ali, né? Pra fazer uma analogia, assim, né? Porque eu também acho que vai chegar um ponto que a gente vai bater esse teto aí. Não tem mais muito pra onde ir, na minha Uhum, opinião, uhum. por vários fatores, até mesmo por custo. Porque daqui a pouco vai ter uma coisa que é genial, só que tá cada vez mais caro usar, e acho que a tendência é ficar cada vez mais caro conforme isso vai crescendo. É uma tendência, né? Porque alguém tem que pagar essas contas de cloud, não é os investimentos que vão segurar essa ponta a vida inteira. Mas eu não sei te responder, mano. Eu não sei, eu acho que essa daí, na verdade, é a resposta de um trilhão de dólares, porque quanto mais isso avança, e aí, que nem tu falou, mais abstrato Abstrato. fica. Nossa, como a gente tá sincronizado, viu? Uhum. Quanto mais abstrato fica, na minha opinião, mesmo sendo abstrato e tu sendo menos genérico, desculpa, menos direto no que tu tá querendo, tu concorda comigo que vai parecer bizarro o que eu tô dizendo, mas pensa comigo. A gente tá indo pra um ponto que a gente tá ficando cada vez mais abstrato, logo cada vez mais genérico. Então, teoricamente, eu não preciso ser mais tão especialista, Uhum. porque aquilo ali vai acontecer meio que on the fly, certo? Uhum. Mas, na minha opinião, a gente também vai precisar cada vez ser mais especialista, porque dificilmente vai chegar um ponto, espero eu não, acredito eu, tipo, né, não sei, que vai dar pra confiar de uma maneira tão cega. O que é confiar tão cego? É tipo assim, faz uma listagem pra mim aí, eu só dei um F5 na tela e botei em produção. Eu acho que isso vai demorar muito pra chegar nesse ponto. Entendeu? Eu quero dizer, tipo, eu Sim. fui. Talvez eu dei um exemplo meio tosco, mas tu entendeu o meu ponto aqui. Eu quis dizer, tipo assim, clicou, aconteceu, deu um F5 na tela, tá bonito, pum, produção e porque eu confio. Eu acho que ainda vamos demorar um tempo pra chegar lá. E aí que eu entro nesse ponto, abraçado nessa minha tese que vai demorar pra confiar tão cegamente que a gente vai precisar cada vez ser mais tão especialista. Porque como tá cada vez tão mais abstrato, eu preciso ser especialista para me julgar de fato o que aconteceu antes de mandar uma coisa tão, às vezes, rigorosa e sensível para produção. Então, pode até parecer meio conflitante o que eu disse, mas não Aham, sei se tu aham. entendeu onde eu quis chegar. Entendi. Entendi meio como a gente vai se especializar no julgamento do resultado Cada final, vez né? mais. É tipo assim, não é aquele lance que a gente sempre falou, cara, quanto mais sênior tu é, menos código tu faz. Eu Uhum. acho que a tendência da LLM também é de alguma forma. Cada vez mais tu vai analisar e interpretar o que tá acontecendo. É, mas eu acho que, e aí bem nessa crescente que eu comento, de que a qualidade do resultado do output das LLMs vai cada vez ser melhor, né? Então, cada vez a gente vai confiar mais também por ter essa noção de assertividade. Claro que eu também concordo, acho que esse momento do confiar cegamente ainda vai levar um bom tempo,
porque são muitas variáveis. Quando a gente fala de entregar em produção, é muito sensível. De tu entregar uma feature, daqui a pouco uma brecha num método de pagamento, vazamento de dados sensível de cliente. Então, tem várias coisas aí que eu acho que vai levar muito para amadurecer. Eu acho que sobre questão de custo que tu levantou, eu não sei se essa evolução ela vai vir botando mais poder computacional, por exemplo, para treinar modelos. Eu acho que um caminho que acredito que já é usado, na verdade, né, hoje, e vai cada vez mais ter novas técnicas, vai ser, eu acho, na parte de treinamento desses modelos. Então, hoje ainda está muito numa descoberta, assim, de técnicas de treinamento, tanto que a grande maioria dos modelos, tudo segue a mesma arquitetura. Então, a arquitetura de Transformers, né, o que vai mudando uma coisa para outra é técnicas de prompt e estratégias de treinamento. Então, acho que cada vez que melhorar, onde vai melhorar vai ser na parte de treinamento e garantir que a gente passe melhores códigos para os modelos aprenderem, Entendi. Em vez de tu para dar ter um mais poder, refinamento em vez de melhor. tu aumentar o canhão, tu vai melhorar a disponibilidade do que tá pra ele Isso, ali. isso. E aí isso não impacta tanto em custo, né? Claro que vai ter um custo, mas ele é um custo no treinamento, não é na execução deles, né? Não é Sim. no profissionamento Porque o deles. que dói pra nós, como usuário final, empresa, enfim, o que dói que eu digo o billing, né, no Isso, final é justamente custo de processamento, né? Então foi exato. nessa linha que eu quis ir. Mas acho Então, que eu concordo contigo, cara. Faz sentido. Faz sentido. Quando vê e o cara fora head aí tem também. informação privilegiada, né, cara? É Ah, viu? Eu tô diferente, em né? É contato. diferente, né? É diferente. E também tem alternativa assim que eu nunca explorei a fundo para entender, por exemplo, como que são os agentes do cursor, GitHub Copilot, mas também tem como tu fazer toda essa geração de código através de agentes, né? Então tu vai ter lá o teu prompt inicial, por exemplo, eu preciso construir uma API para fazer X, Y, Z, H. E aí tu não vai ter aquela geração direta desse teu prompt direto para uma LLM. Mas sim, daqui a pouco tu pegar esse teu prompt e passar para vários agentes. Um agente especialista em API que vai dar as diretrizes necessárias para tu criar uma boa API. Uhum. Aí lá no final tu vai juntar tudo isso e todo esse fluxo vai gerando por partes com especialistas que vão Que estar seriam mais uns direcionados para MCPs, aquilo por ali. exemplo. É uma Tu teria um possibilidade, né? MCP que hoje eu, tipo, tu teria um MCP, digamos assim, um expert em API. Então tu poderia confiar botando naquele seguindo, e de novo, eu tô total seguindo o tema do nosso episódio aqui com o Vibe Code, né? Então Uhum. teria um MCP, por exemplo, que seria um especialista em API. Então eu posso confiar que esse cara não vai me dar um 200 com mensagem de erro, por exemplo. Pode ser MCP, não necessariamente, né? Porque o MCP ele pode ser tanto tools, research, então eu posso bater numa API, eu posso, enfim, fazer qualquer coisa sendo disponibilizada como um endpoint, lá vamos fazer uma analogia na API, Uhum. mas eu vejo muito também como esse comportamento de agente, de trabalhar tipo no prompt, de ter uma LLM, e aí, como eu falo, pode estar lá no MCP da vida, que ele vai ter a sua persona vai ser um especialista em alguma coisa. Eu vou ter uma persona lá na minha geração que vai ser o agente que vai pensar sobre como vai ser feito o deploy. Vai ter um agente que vai pensar sobre como vai ser feito a API, vai ter um agente que vai pensar em como vai ser feito o front-end. Então tu tá E aí seguindo cada nessa um linha vai da dando. confiança que tu tá querendo dizer. Então quando eu tô naquela etapa de construir o back e o front, eu uso aqueles agentes, aquelas personas, terminei, validei, agora preciso pro deploy, eu aciono esse agente que é responsável por isso. E aí a gente chegaria nesse caminho do confiar cada vez mais cegamente, porque eu tenho agentes, vamos botar assim, pessoas responsáveis por cada Uhum. etapa. Como se fosse uma equipe de desenvolvimento, Exato, tá ligado? exatamente. Hoje já se faz muita coisa com times de agente, né, para produção de conteúdo. Então, tu vai ter um agente que vai projetar a imagem, outro agente vai projetar o conteúdo de texto, aí no final tu combina os dois. Então, tem vários sistemas agênticos, né? E aí eu vejo, assim, que o caminho é esse, por isso que eu falei, eu não estudei ainda como é que funcionam os agentes do Cursor, o Windsurf, dessas plataformas, mas eu acho que também é um caminho para aumentar essa confiança final. Não digo diretamente no confiar cegamente, mas eu acho que melhora muito o resultado final, porque tu vai ter ali um pedacinho que vai pensar só sobre o que precisa ter numa API, para que ela seja segura, escalável, uh,
que tenha uma conexão fluida com o front-end, enfim. E aí tu vai juntando, meio que montando um quebra-cabeça. Cada especialista vai pensando em alguma coisa e no final eles vão gerar uma coisa consistente, Aí sabe? no final de Então eu tudo vejo gera que é um uma caminho. pipeline que faz tudo isso aí se comunicar e nada acontece. No caso, tu vai mandar cria tua coisa pra mim e todo mundo sabe quem tem que conversar com quem. Exato. Então eu vejo que são esses os caminhos. E sobre assim, o valor do especialista, né? Quando a gente atingir algo mais maduro, assim, eu também não tenho uma resposta, mas eu acho que o mercado ele é duro às vezes, né? E eu penso, tá? Esse é um pensamento que eu tenho, que um especialista, ele é mais caro que uma pessoa que não é especialista. Hum. Isso é lógico, porque tem tempo de carreira, tem ali, às vezes, a valorização de um certificado, seja de faculdade, seja de especialização, seja de qualquer tipo de coisa. Então, ele é um profissional mais caro. Mas no momento em que tu consegue ter bons resultados com alguém mais barato, e um resultado, eu não vou dizer superior, mas talvez próximo de um especialista com uma certa confiança, o mercado tende a enxugar custo, né? Qualquer negócio ele visa lucro. Concordo e discordo. Concordo e discordo. Então concorde e discorde. Beleza, eu concordo contigo que o mercado é hostil, no final de tudo, tudo é lucro. E, cara, Uhum. tudo certo. Mas existem problemas invisíveis. O que são problemas invisíveis? Por exemplo, pro mercado como um todo, se um estagiário ou um júnior botar tudo isso no ar com vibe code em A, em vez dele ter que contratar uma equipe gigante de QA com sênior e não sei o que, DevOps e tarará, 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 o mercado, nossa, vai querer aquilo ali, certo? Mas e quando der ruim? Tu vai chamar quem? E aí, por isso que eu falei que eu concordo e discordo, e aí essa vem a minha discordância, que é o problema invisível. Então precisa ter esse. Não sei, a gente nunca vai chegar lá, eu acho, né? Porque no final tudo é lucro e dane-se, né? Mas vai acontecer muito isso, porque os caras vão pensar em lucro, as coisas vão começar a dar errado, porque se já dá errado com a gente tendo todo o cuidado do mundo, e a gente tô me botando na figura, eu não sou especialista, mas eu tô me botando nessa figura, com a gente validando as coisas, a gente fazendo tudo, já dá coisa errada, imagina o bagulho full carnaval. Vai dar muita coisa errada, né? Então, cara, e aí, aí o cara que é especialista, ele vai cobrar 3 vezes o que ele ia cobrar antes, porque agora tu precisa de mim. Então tu vai ter que me pagar, entendeu? Então, isso aí vai ter esse movimento também. Só que ele pode demorar Ah, pra mas é acontecer, que porque só vem na hora que as pessoas estiverem chorando e aí aquele lenço vai ser de ouro. daí o cara vai cobrar 3 vezes, mas vai ter o outro especialista que vai estar cobrando, não, eu cobro o mesmo valor. Porque vai começar a enxugar tanto, porque a gente vai otimizar tanto a produção operacional que não fecha a matemática, E aí vem o entende? grande rollback, que daí, depois de dar tanta coisa errada, os caras, não, cara, vamos parar de usar LLM. Vamos usar só pra revisar a coisa. É sério, cara. Tô acreditando no rollback das Não máquinas. acredito. Não acredito. Vamos tudo voltar a usar PHP com jQuery. O mercado é cíclico, né? A gente saiu do PHP, foi pro Next, no fim tava escrevendo query no Next, lá no front-end Os com caras tiveram back-end, essa né? apresentação, né? Tipo, ó, olha só, genial. Agora dá pra fazer uma query do banco aqui do JavaScript daí. Cara, mas a gente não tá tentando fugir disso nos últimos 10 anos, tipo, né? A gente não queria fugir desse lugar, a gente voltou pra lá, não tô entendendo. É, exatamente. Mas, enfim, esse é a minha principal visão, né? Acho que a gente já deu uma pincelada lá no assunto, no nosso primeiro episódio, sobre IA vai roubar o nosso emprego. Eu já falei um pouco sobre que eu acredito muito que vai enxugar muita coisa, né? Acho que, claro, novas profissões vão surgir, assim, mas eu vejo que a tendência de vários setores, e não estou falando só aqui do nosso setor de TI, desenvolvimento, enfim, né? Vão ser enxugados porque cada vez menos a gente vai precisar fazer coisas operacionais. A gente vai ficar muito no que nem tu trouxe, né? Pô, eu vou, em vez de fazer um código, na verdade eu vou fazer o PR do código que foi gerado por IA daqui a pouco, né? E sugerir mudanças e dizer que não é bem Não, digo assim. mais. Tu não vai fazer o PR, vai vir o PR pra ti, tu aprova ou não. Eu acho que vai ser É. assim, tá ligado? Tu Uhum. vai ser o aprovador.
tá ligado? E aí Exatamente. vai chegar um ponto que, aquela camada de front lá que é tranquila, nem precisa de PR. O que tu fizer aí, vai chegar um ponto que, partindo dessa viagem que a gente tá aqui, das coisas acontecerem e tal, vai chegar nesse nível. Aí tu vai, tipo, eu tenho aqueles 10, essas 10 pontos, 10 personas, tá? Mas ali é tranquilo ali também. Então, tipo assim, ali tudo acontece, eu tô nem aí. Aí essas duas aqui, deixa pra mim ainda, tá ligado? Só que Uhum. tu entende o quão perigoso é isso? Eu Porque entendo, eu assim, ó, entendo. hoje, no mundo real, galera, tipo, e de novo, não é uma crítica, e sim cada um defendendo o seu ponto. Mas a galera de negócios, até tipo, pessoas que geram, seja o stakeholder, né, o pessoal de produto que seja, existe a parte quando entra essa demanda da galera refinar tecnicamente, tu vê a viabilidade disso tudo e tudo mais. Tu concorda que pode chegar a um ponto que seguindo nessa viagem que a gente tá nessa utopia aqui, que um stakeholder na área de produto vai pedir um negócio no prompt e as coisas vão acontecer, sem ter nenhum tipo de viabilidade ou de validação disso? Sim, tanto que já se discute bastante na educação, assim, básica, primária, fundamental e tal, ter matéria sobre inteligência artificial, né? Porque a projeção é que toda profissão, num futuro próximo, vai precisar ter pelo menos uma instrução de como utilizar a IA no seu dia a dia, no seu nicho, né? Porque a IA, ela vai, operacionaliza qualquer nicho, basicamente. Ela não é uma coisa nichada, não é uma coisa que só nós aqui que somos programadores que estamos usando. Não, já furou E a bolha. Eu tira o acabei nós de usar daí. aquele Tira exemplo, o né? nós daí, cara. Tu é rede agora. Tu não é Não, eu mais sou. nós. Tu não é mais nós. É que nem assim, ó, eu nasci na Alvorada. E a Alvorada nunca saiu de mim. E eu nasci Dev. E o Dev nunca vai Não, sair de mim, tu vê que o entendeu? cara é gaúcho chinelo quando o cara fala nasci no Alvorada. Né? É no É, Alvorada, tá ligado? nasci na Eu Alvorada. nasci. Mano, Então, eu sou de Gravataí, cara. Aqui o troço é tão rústico que a gente define as coisas por parada de ônibus, pelo número da parada. Onde é que tu não, mora? em Alvorada também Ah, é. na 70 e poucos. É tipo isso. 70 É. e poucos é tipo assim, a parada de ônibus que é 70 alguma coisa. Tipo, cara, enfim. Eu, O Rio Grande do eu Sul é um universo à estudava, parte. eu estudava na 48, Nossa na senhora. Alvorada. Tá maluco. É, mas, Olha, enfim, quando tu morava naquele AP lá, pô, primeira mudança do George, eu ajudei ele, hein, cara. Eu instalei um armário, hum. velho. Não, e a gente tem mais história, que a gente estava fazendo a mudança, e aí na época faltou gás no meio da janta que a gente estava fazendo pós-mudança, pós o Jordan pregar os meus armários torto. Eu pedi pro Jordan apenas cuidar, eu pregando, e me avisar se o prego saísse. Eu terminei de pregar, fui ver o prego todo pra fora do armário e disse, tá, Jordan, tu nem me avisar se saísse. Eu não tinha a mínima ideia do que eu tava fazendo. E aí faltou gás, a gente não achou nenhum lugar com gás, a gente achou numa pizzaria, que a gente foi comprar pizza porque não tinha gás. Eu Lembra? lembro disso aí, cara. Nossa, De nossa. Eu Celta. lembro disso aí. Nossa, eu lembro disso aí. É, Eu lembro nostálgico, disso aí. nostálgico. Eu lembro disso aí. Bons tempos, bons tempos. É. Mas voltando, né, como a gente falou antes, né, a gente vai, pega um gancho, volta, faz o retorno errado, tem que voltar mais de 30 minutos de viagem pra gente voltar no ponto que a gente tava, né? E, e sobre sim essa questão do código, né, gerado por IA, eu vejo que também está começando a evoluir muito a maneira como a gente operacionalizona, como a gente pega e tá usando ela para gerar esse código. E da onde que eu comecei a me dar conta disso? Eu vi um post no LinkedIn que eu acho que o Valdemar tinha compartilhado ou curtido lá Ah, se veio dessa do. fonte aí, confia É, 100%. não, é É quente, é quente. quente, né? Eu nem hesitei, eu só, Não, só pum, vai. Se fui. eu vejo que tá ali, se ele É, curtiu ou repostou, vou cego. Kentucky, O céu é né? amarelo. O céu é amarelo. Tá tudo Exato. certo. É. Aí eu fui porque falava sobre desenvolvimento e quando ele conversou com a gente, ele bateu, né? Acho que o futuro é arquitetura, IA, a gente usar IA para também trabalhar em toda essa parte, evolução, construção de código e tal. E aí eu fui ver e era lá do dev do Full Cycle. Uhum. Não lembro o nome dele, eu acho que é não, não é Wesley. Mas enfim, Full Cycle vai encontrar. Se botar lá Full Cycle, tu vai encontrar de quem eu tô falando, né? Mas, e aí ele falando sobre essa questão de LLM e tudo mais, e ele dando uma ideia
que eu achei ótima, assim, e comecei a aplicar no dia a dia, que é criar documentações do tipo, a que eu vi lá no texto era ADR, que é Architecture Definition Record, que é basicamente assim, toda a definição que for feita arquiteturalmente falando, ela vai meio que numa ata. Uhum. Então, eu vou usar banco relacional ou não relacional. Aí tu bota ali, essa é a decisão 01 e uma descrição do que foi Uhum. decidido e o motivo de por que foi decidido aquilo. E aí a ideia é tu versionar isso dentro do código e para toda geração de código que tu for fazer, que o time for fazer, esse arquivo ele vai estar anexado como contexto daquele chat para geração de Ah, código. entendi. Porque daí qualquer geração que for feita, ela vai estar alinhada com todas as definições técnicas que foram feitas no projeto. Então ele vai ter mais contexto sobre aquilo, sabe? Então, isso simplesmente assim, explodiu minha cabeça, porque faz total sentido pra gente alinhar e aumentar a precisão do que está sendo gerado, porque às vezes, ok, tu vai ali, a gente falou muito de abstração, né? Tu pede pra ele, eu quero que tu gere uma service, taranana, mas ele vai gerar dado o contexto que ele tem. Se ele não tiver contexto de outros arquivos ou nada sobre o teu código ali, ele vai só gerar uma service como ele acha que é. Mas ele não vai saber se tu está usando um banco relacional ou não relacional, se é uma arquitetura orientada a eventos, não, se o padrão é síncrono. Ele não tem contexto nenhum disso. Então, achei super interessante. Ele falou sobre essa. Ele falou sobre uma outra, que eu não sei se é PDR, mas era, em vez de architecture, ser product. Então, ele também tinha uma definição de, para que é esse produto, quais são os requisitos funcionais, não funcionais, objetivo. Tinha um documentinho bem legal lá, que também a ideia era usar junto para combinado ele ter todo o contexto do produto que está sendo trabalhado, para ele poder gerar, e também da parte técnica. Então, e sempre num viés de tentar afinar essa geração do código para ela ser a mais assertiva possível. E eu achei isso simplesmente fantástico, assim. Cara, faz muito sentido. Eu não tinha pensado por esse lado. Faz sentido mesmo, Faz porque... total, né? Pô, demais, porque... me pegou muitos exemplos que tu falou, tipo, a questão da decisão arquitetural. Tipo, tô trabalhando num sistema que é orientado a eventos, por exemplo. E aí tu tá codando o bagulho com a LLM e tu pede uma ajuda pra ela. E às vezes, cara, ela vai te dar um bagulho que saber o core do clique orientado a eventos, às vezes é mudar total a resposta do direcionamento que tu precisa, né? Se for o caso daquilo aí. Então, pô, eu vou aplicar isso aí pra mim. Vamos saber. Valeu, É legal, Dev né? Full Cycle. Obrigado, cara. Eu esqueci o Viu? nome dele, mas já apareceu pra mim. Tá Alguma coisa ligado que quem esse é, Full né? Cycle já apareceu aí. E eu sempre É, vejo a galera falar bem, então deve ser bom mesmo. sim. Não, e tem o selo Valdemar, né? Então, o É, selo se o Valdemar. Valdemar tá envolvido, cara, olha. É. Tirando tá envolvido com o Inter, nós estamos sempre juntos. Até se estiver envolvido com tráfico de drogas, nós estamos Cara, o defendendo ele. Valdemar falou mal de .NET, eu não falei nada, então tá, né, tá tudo certo. Tá tudo certo. Mas, enfim, eu acho que essa abordagem, ela é uma das, provavelmente já devem ter outras aí, e com certeza outras vão vir que vão fazer super sentido, que vão aumentar a qualidade do código que está sendo gerado. E cada vez menos eu acho que a gente vai ter esse contato com o operacional, de estar ali de fato escrevendo código e escrevendo classe, sabe? Hum. Porque, cara, o que a gente acabou de falar, né? No fim do dia, tudo é custo e cada vez mais as empresas vão cobrar por performance, os times vão ter que se adequar, os times vão ter que produzir mais e a gente tem que E como é que, ter menos e como é retrabalho, que né? fica a LGPD em tudo isso? A LGPD, ela bate muito, acho que nos dados do usuário, principalmente, né? De quem está usando. E daí eu acho que isso acaba sendo. Sim, mas daí se o cara, assim, eu penso um cara que trabalha numa empresa, por exemplo, Uhum, coisa que eu sei que deve acontecer em milhares de lugares por aí, e a gente ainda não uhum, viu... Até, pô, agora tu uma consultoria grátis pra tu me dar aí. Falando sério, é uma coisa que eu fico pensando mesmo. No meu contexto profissional, eu sou uso ferramenta de LLM que é homologada e permitida e pela disponibilizada pela empresa. minha Uhum. empresa, né? Justo por uma série de fatores. Mas o que eu acho que acontece, e não tô falando da minha empresa, né? Mas eu sei que deve acontecer em muitas empresas por aí. Não é nem pela minha empresa, tô falando por mim, né? Mas eu sei que
o que a gente vê por aí de bolha dev, de posts em fórum e coisas e tudo mais, o que é? Cara, a galera pluga qualquer coisa nas codebase das empresas deles. Muitas coisas Uhum. sem os caras saber, sem ser homologados, sem direcionamento nenhum. Só pluga e sai usando. Cara, isso aí me acende alguns alertas, assim, sabe? Ou eu tô viajando. Não, 100%, 100%. A gente fala ali principalmente de planos free. Pensa assim, todo produto free, o produto é tu. Estão te Total, usando, estão coletando total, teus dados sempre. total, Não existe almoço grátis, total, né? total. Não, e Então, e mas tem empresa que também, não deve nem saber que os caras estão fazendo isso, entendeu? É isso que eu claro, quero mas é dizer. que, Que o cara instalou o mas é cursor no que PC dele ali e, pô, e foi embora, entendeu? E aí? Mas isso eu acho que é uma. Legalmente eu não sei te responder, tá? Porque tem muita coisa ainda que tá andando sobre marco da internet, legislação sobre IA, tudo Essa mais, quem discussão deve do ser marco da internet, ela já é responsabilizado ou não. antiga e gigante. Agora, com É, esse negócio da IA, ela aumentou ainda mais, né? é. Mas tá andando e eu acho que tá andando até num passo bem interessante, assim. Eu vi algumas palestras e é o pessoal do jurídico batendo muito sobre isso. Ah, quem que vai se responsabilizar sobre isso, não sei o que e tal. Então, eu acho que tá andando até num ritmo bem legal, mas ainda a gente não tem nada muito bem estabelecido. Mas eu vejo que é uma responsabilidade dupla. Eu acho que não é só a responsabilidade do dev, Uhum. porque também tem uma responsabilidade da empresa de prover isso. Então, hoje a tua empresa ela te fornece, ela homologa uma ferramenta e diz assim, ó, instrui vocês, usem Isso, isso. usem E isso, isso é tá aqui a garantido chave que pra não vocês sai usarem e daqui, vai embora. exato. É isso aí. Então, se a empresa te proporciona e tu sai disso, é uma responsabilidade tua. Exato. A empresa te deu o meio e tu tá saindo fora. Uhum. Ah, caiu, ficou público, vazou um dado, alguma coisa, responsabilidade tua. Agora, se o profissional ele tá usando e a empresa não tem algo homologado, é responsabilidade da empresa, porque ela não proveu o meio para o dev poder utilizar da ferramenta. Mas também não é. O dev não se isenta disso, porque ele sabe, Falta né? bom Ou senso, não né? sabe Falta bom senso. que. Só que eu vejo assim, que se pelo menos a empresa ela não homologa uma ferramenta, ela tem que pelo menos ter um manual ali de abecedário. Tipo, ah, tu vai usar OpenAI, mas tu tem que cuidar tal coisa, não pode botar dado de cliente, sabe? E pra mim isso é o mínimo. Pra pelo menos a empresa minimamente se isentar da responsabilidade que é de estar jogando dado público Mas eu acho que ainda nesses parte modelos free, sabe? total, o primário de si pra mim é o bom senso do dev. É o Porque a bom senso. galera Mas eu hoje também vou dá te Ctrl dizer, C, Ctrl V no código ali e joga ali. Tipo, cara, é o que eu exato, vejo por mas eu aí, acho que falando tem sério mesmo. duas. Olhando bolha dev no Uhum, Twitter, coisa assim, é o que eu vejo a galera fazer. Tipo, cara, claro. só cola ali e azar. E tá ali, tipo, a regra de negócio, o segredo industrial de algum lugar, tá ali. E, Uhum. tipo, anyway. Mas tu sabe que eu tenho o sentimento de que tem duas vertentes. Eu acho que tem o dev que tem essa noção de, o dado está sendo exposto e azar. Às vezes, eu só quero fazer rápido, quero entregar aqui, fazer meus pontos ali da sprint, azar. E sabe, faz de maldade. Mas eu vejo também que tem muita gente que nem sabe que vai jogar um dado ali e aquilo vai ser usado para treinamento, e aquilo um, não tem um cuidado assim com segurança, Que não sabe sabe? filtrar, tu tá Então eu querendo me acho que dizer. tem as duas. É. E aí entra essa questão que eu acho que se a empresa ela não tem uma ferramenta homologada, ela pelo menos teria que ter um manual de instrução. Porque daí é aquilo, o óbvio é o que tá dito. Se não tá dito, não é óbvio, né? Ninguém tem obrigação de saber que não é. É. Então, por isso que eu digo que para mim o mínimo é a empresa ela ter um guia, uma cartilha de uso, um letramento de uso de IA, saca? Faz sentido. Faz sentido. Eu concordo, eu na verdade sim, eu acho que tem os dois modos de pensar, eu entendo os dois. Eu não sei qual que eu me Uhum. abraço mais. Eu entendo isso, tipo assim, cara, que às vezes o óbvio precisa, às vezes não, o óbvio precisa ser dito. Então, o cara Sempre. pode partir do princípio cara, se ninguém me falou nada que não, então é sim pra tudo. Tem gente que vai Uhum. se abraçar nessa tese, e aí quando se abraça a tese tem os dois caminhos. O cara que tá na maldade eu digo não de ser uma pessoa ruim, mas que tá nessa malandragem, se ninguém me falou, eu vou usar Uhum. e ele sabe das consequências, mas, né, e aí também tem o cara que não sabe filtrar, que o cara tá ali meio que na inocência e deixa acontecer. Mas também tem o lance, tipo assim, cara, Jordan, e não tô falando isso porque é um episódio público, nem porque eu tô querendo me pagar de bom moço,
Cara, eu jamais, não é porque ninguém me disse pra não usar, por exemplo, se eu estivesse trabalhando num lugar que, tipo assim, ó, cara, não uso o cursor, que não tivesse nada dizendo que eu não posso usar o cursor. Eu não ia usar sem perguntar pra alguém que sabe responder lá da empresa se eu poderia fazer isso. Mas isso sou eu, porque eu sei das consequências que é eu sair plugando qualquer coisa ali, entendeu? Então é por isso que eu digo, tem as duas maneiras de pensar. Não tem certo ou errado. São as maneiras de tu querer enxergar isso, entendeu? Sim. Mas eu concordo, é que não tem, né? Não tem o correto 100%. É que eu falei, vai depender muito do. Às vezes a pessoa nem sabe, às vezes a pessoa sabe, vai na maldade, então acho que é muito de cenário. Do lado da empresa, eu vejo que o caminho de tentar se blindar de alguma forma disso é. As duas formas são ou tu prover e homologa ali uma ferramenta, como é o teu caso ali na Ambev, por exemplo. Ou tu pelo menos uma cartilha de letramento pra tu. E aí eu não digo só do setor de desenvolvimento, tá? Que a gente tá falando de tu jogar um código de um produto, de alguma coisa, mas tem gente de qualquer setor que bota, às vezes, documentos ultra sigilosos pra resumir, pra fazer sei lá o quê, seja do financeiro, Exato. jurídico, Tem um cara RH, isso do expande, né? diretor ali, precisa de um, sei lá, eu não sei, eu tô pensando assim, hoje como todo Aham. mundo usa GPT, o cara tinha um contrato pra ele de 100 páginas, eu quero um resumo de tal coisa, o cara subiu ali do GPT e, sabe, tipo, cara, tu Aham. ferrou, entendeu, se alguém faz isso, e, cara, isso deve acontecer, entendeu, em todos os lugares. Muito, muito. Por isso que eu digo, eu acredito muito assim que toda empresa deveria ter, para todos os setores, até para tentar potencializar o uso para todo mundo. Entregar para todo mundo assim algo que coloque todo mundo numa mesma página. Daqui a pouco, dependendo do setor de atuação, já ter algumas coisas pré-prontas, de instrução de prompt base para algumas atividades, sabe? Então acho que não tem nada a perder, acho que só tem a se ganhar quando se cria e se estabelece esse processo, esse padrão, sabe? Uhum. Eu acho que padrão é um bom caminho, assim, dentro de uma empresa para qualquer coisa, né? Acho que imagina o teu time não ter um padrão de código. Exato. Cada um escreve a louca do seu jeito, um bota com maiúsculo, um com minúsculo, um é camel case, um usa tracinho, um é português, outro é Não, no inglês. meu time a gente Não tem adianta, padrão né? de PR com quantidade de arquivo, com padrão de commit, tem padrão. Ó, Chicão, sei que tu tá assistindo, beijo no teu coração. Foi por isso que tu falou que tu não usa Valeu. OpenAI, né? Ai, cara, mas pode crer, Mas mano. Acho que a gente enfim, hablou bastante, quase 1 hora de episódio aí já. foi um vibe episódio. Tu ficou na vibe Não, nesse não, episódio? pensei tudo. Tudo pensado ali. Refletiu? Como é que seria um vibe episódio? Seria a gente ter totalmente scriptizado, né? É. Ô, Não ia adiantar, a gente ia se perder na Não, não. metade, a gente ia entrar em outros Exato. assuntos, Começa a falar do. ia contar uma história antiga. Começa a falar uma coisa de É um. mais forte, é mais forte. Só vai ser vibe quando a gente clonar por agente de IA aqui e não ser agente. Aí vai seguir um script normal. Mas enquanto for agente aqui de carne e osso, Cara, vai ser desse como é que jeitinho. seria a gente no multiverso da Persona? O meu ia ser o oposto de mim, daí o cara. Ele ia ser calvo e barbudo. O teu ia Aham, ser o boné do Buzz Lightyear pra fazer a aham. coisa. Aí, Os piercing ia ser na sobrancelha, assim, não ia ser exato, na boca. exato. E aí tu tem o que o teu peito, os braços, costas, é tudo tatuado, né? Não, só aqui do braço, do Não, braço no pra peito tu baixo. quer fazer, né? Tô viajando. No peito fazer. É, Quer é, dizer que daí é tudo a cara toda pintada, tá ligado? E é, aí eu é as pode pernas, ser. tá ligado? Aí troca os braços ou as pernas. Uhum. Não, mas pode crer, mano. Mas, Qual que é a enfim. mensagem de commit? Qual que é a mensagem de commit? Essa é boa, hein? Eu vou perguntar pro GPT. Bota faz um vibe em vibe título Vou aí. dizer. Peraí. Ó, On the e o meu fly. GPT, ele sabe do nosso podcast, né? Eu vou até fazer um teste aqui. Olha só, vamos ver o que ele Tá na dá. memória? Você sabe que eu tenho um podcast, né? Vou só largar assim, prompt novo. Ó. Vamos ver o que ele Uhum. vai me dizer. Tá pensando. Se já foi mais rápido. Sim, claro, já conversamos sobre o main branch e até trocamos ideias de temas e formatos. Oh, Olha aí, tu mano! viu? Tu não me falou que tu tinha pensado, hein? Tu não te falou que tinha sido nessa cabeça? Vou pedir pra ele, ó. Cabe, estou gravando um episódio
sobre vibe coding. Ó, Me forneça uma curta mensagem de commit para o episódio. Me dê 5 opções. Vamos ver. eu vou te dar a cesta humana aí, ó. Beleza. A mensagem vai ser: crie um guia de IA na sua empresa. Vai, ele não entendeu o que eu pedi pra ele. Ele botou, Viu aí, ele ó? botou Fit Podcast 2 pontos. Add Vibe Coding Episode. Segunda opção, Sure. Record Vibe Coding 3. Ó, mas eles usam short, pelo menos, Tu ó. viu? Olha, ele meteu, ó. Um aqui. Docs. Outline Vibe Coding Show Notes. Ó, o mais tribo Aí, aqui, ó. qual é a pira do inglês, Não né? sei, eu, tipo, exato. Aqui, tipo assim, aqui vão 5 sugestões bem curtinhas do estilo commit. Veio 5 coisas. E aí a última é Tu viu? release. Publish Vibe Coding App. Esse fez no Firebase? Firebase Studio, lá, Aham, né? só sobe esse rolê aí pra nós. Ah, eu tô na tua mensagem. A humana venceu. Aí, ó. Viu? Tô na tua. Os humanos vencerão no final. Cria um, Essa é a mensagem. cria um guia de app pra sua empresa. Boa. Viu? É isso então? E previna processos. É isso aí. Vírgula. Abraços. É isto. Valeu. Até a próxima.